Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da divina vontade à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Jesus fala com amargura dos abusos dos sacramentos. Esta manhã Jesus continuava a fazer-se ver em silêncio, mas com um aspecto afligidíssimo, e tinha cravado na cabeça uma tupida coroa de espinhos. Uma túpida, né? Não é tupida mesmo, é uma tupida coroa de espinhos. Minhas potências interiores assentiam em silêncio, e não se atreviam a dizer uma só palavra. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa. Mas que acerbo ou espasmo sofria, como se abriram as feridas e o sangue corria a rios, né? Porque sei que quando penetra quando caso o espinho na cabeça dele, isso tirou muito sangue, né? Mas chega um tempo que meio que estanca, né? Aquele sangue ali, ele meio que fica seco, né? Aí sai muito mais sangue o ato de você tirar, né? No caso, o ato dela tirar a coroa de espinho abriu mais ainda, a abertura ficou totalmente aberta, então saiu em rios o sangue, aquele sangue que estava ali preso ali por causa do espaço do espinho, que estava tampado pelo espinho, né? Ela tirar, né? Vazou totalmente tudo, né? Fluiu, né? Se derramou. Imagino que deve ter sido algo muito forte, né, gente? Imagino. A gente tem. Já está aqui muito claro, né? Imagina você ver a cabeça de Jesus correndo rios de sangue. Meu Deus, você fica doido, você fica querendo pegar o sangue, tentar pôr de novo, tentar proteger para o sangue não cair no chão. Você fica sofrendo por ver ele sofrer, você fica aflito. É igual você pegar o seu filhinho, você vê o seu filhinho machucadinho, jorrando sangue. Você vai sentir aquela coisa, aquela sensação ruim, né? É muito difícil. E você fica desesperado se estiver muito machucado, então, né? Uma coisa muito, muito difícil, né? Então, é doloroso a visão, você sentir o que o outro está sofrendo, a dor do outro, ou você sentir isso, sabe? O sofrimento do outro e você sentir que não parece que não pode fazer nada, né? Porque ali ela vê saindo um monte de sangue e ela fica sem saber o que fazer. Então, vamos nos colocar no lugar da Luísa nesse momento e ver como que foi difícil, né? Até para ela transmitir isso, pôr no papel é muito difícil. Então, olha só. Minhas potências interiores a senti em silêncio e não se atreviam a dizer uma só palavra, né? Ficou pasma, muda diante de algo assim. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa. Aí que ela vai ficar mais ainda, mais que acerbo espasmo sofria, como se abriram as feridas e o sangue corria a rios. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Meu Deus. Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei-a sobre a minha cabeça. E ele mesmo ajudava a que penetrasse bem. Olha que atitude, que ousadia de amor, né? Da Luísa, né? Mas tudo era silêncio de ambas as partes, né? Diante do sofrimento do outro, os dois ficam em contínuo silêncio, né? Mas qual foi meu espanto? Porque pouco depois o olhei de novo e lhe estavam pondo outra coroa de espinhos com as ofensas que lhe faziam. Quer dizer, ela tirou a coroa de espinhos, tomou sobre ela a coroa para dar alívio a Jesus. Aí depois vem um outro alguém e coloca outra coroa. Imagina o sofrimento dela. Nossa, eu tô querendo consolar Jesus. Aí vem um outro não sei quem, que ela fala aqui, e coloca outra coroa, né, nele. Né? Imagina que sofrimento para ela. Ela não quer, ela querendo tomar sobre si o sofrimento no lugar de Jesus para dar alívio para ele. Ele vendo que ela mesma nesse esforço dela de fazer isso, vem alguém que causa mais sofrimento ainda.
você sente uma indignação, de certa forma, uma revolta, né? Nossa, estão ofendendo meu amor. Que isso, em vez de vir alguém para me ajudar aqui a dividir comigo a coroa de Jesus, vai vir alguém para atrapalhar e para aumentar mais ainda o sofrimento dele, para complicar mais ainda a situação. Vamos dizer assim, né? Então, olha só. Aqui é o meu espanto, porque pouco depois eu li de novo e li estavam pondo. Depois vai explicar talvez quem estava pondo, né? Aí ela fala, ó perfídia humana, ó incomparável paciência do meu Jesus, quão grande você é, né? Então, deve ter que ter muita paciência, se eu que estou aqui vendo tudo isso. Aí eu vejo Jesus resignado, paciente, ele não fica, ele não fica com aquela fúria, ele fica calmo, tranquilo, mesmo diante dessa situação. Então ela ela olha para Jesus para ver o comportamento dele na situação. Aí ela não fica só, tipo assim, na miséria de quem fez isso, que ela fala, ó, perfídia humana, né? Quer dizer, é horrível, né? Olhar para essa situação de quem tá causando isso. Mas aí ela olha e fala, ó, incomparável paciência do meu Jesus. Ela observa como Jesus age nessa situação. Quão grande você é. Então ela vê, nossa, ele é muito grande mesmo para aguentar coisa dessa. Tem que ser ele mesmo, né? Se fosse outra pessoa, não ia aguentar, só Jesus. Então Jesus calava-se e quase não os via para não saber quem eram os seus ofensores. Então, nem Jesus fazia muito caso de ficar olhando. E ela estava certíssima de fixar mais o olhar em Jesus do que em quem estava fazendo isso. Então, eu tirei-a de novo. Nossa. A Luísa é maravilhosa, né, gente? E avivando-lhe todas as minhas forças interiores por uma terna compaixão, disse-lhe, meu bem amado, minha doce vida, por que não me diz nada, né? Por que o senhor está tão caladinha, né? Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim, né? Ah, falemos um pouco, assim desafogaremos um pouco a dor e o amor que nos oprime, né? Que o silêncio é, tipo assim, era importante, né, ouvir Jesus nesse momento, né? Por que o senhor está tão calada? Ela estava preocupada com o silêncio dele, né? Aí ela pediu, fala comigo, né? O que está acontecendo? Por que se veio uma outra pessoa e colocou outra coroa de espinho no senhor? E por que o senhor está tão caladinho diante disso, né? Aí ele vai falar com ela, né, gente? Que ele responde tudo para ela, né? Ainda mais essas perguntas que ela está interessada em saber o que se passa com ele, né? Como se ela perguntasse assim, como que o senhor está? Conta para mim, por que o senhor está tão calado? Então, que linda essa intimidade com Jesus, né? E ele, minha filha, tu és o alívio de minhas penas. No entanto, deves saber que não te digo nada porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça, e se não faço como tu queres, fica descontente. E eu sinto uma pena demais, ou seja, não te ter contente. Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. É porque ele é o esposo dela. Então, às vezes, ele não fala para a esposa, porque a esposa não vai se opor e ele não vai querer deixar a esposa descontente. Mas a questão é que existe uma balança entre misericórdia e justiça, né? E as duas são boas. As duas são boas, uma precisa da outra. E a Luísa ainda está aprendendo isso, né? A se resignar a essa justiça, né? Então ela tá mais como alguém que ama mais a misericórdia, então que pede mais a misericórdia. Que aquela é a vítima, né? A vítima mesmo justamente para ir para bater de frente com a justiça, vamos dizer assim. Esse é o momento dela, diante mais ser mais misericórdia mesmo, entendeu? Só que ela também vai ter que apaziguar com a justiça depois, se resignar. Então Jesus prometeu para ela, como foi falado na escola, que ele não ia castigar todos da mesma forma, que ele ia poupar, aliviar os castigos, mas não disse que ele não ia castigar ninguém, que ele não ia mandar nenhum castigo. Ele só ia aliviar alguma parte dele. Como se era 10, se tornou 5. O que era 10 se tornou 5, mas não significa que esses 5 não ia acontecer. Esses 5 era parte da justiça que também precisa ser reparada, que precisa acontecer. É um equilíbrio. Ela, pela misericórdia, vamos dizer assim, conseguiu 5, pela justiça, 5. Equilibrou a balança.
né? Justiça e misericórdia, entendeu? Então, ele muitas das vezes, para evitar esse conflito, né? Vamos dizer assim, ele prefere ficar calado, entendeu? E eu, meu bom Jesus, esquece-te de quanto sofres depois de teres usado a justiça? Ela fica te persuadindo, né? Veste sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punir as pessoas. Ela fala, eu peço para o Senhor não punir as pessoas, Senhor. Por quê? Porque o Senhor sofre com isso. E ver Jesus sofrer para ela é o ponto-chave, que dói muito o coração dela. E além disso, e se vê as mesmas criaturas se voltarem contra ti, como tantas víboras venenosas, que se estivessem em seu poder, já teriam te tirado a vida, porque se veem sob seus flagelos e assim irritam mais sua justiça. Não me dá coragem para dizer fiat voluntas tua, né, que seja feita a sua vontade. Ela e a justiça ainda, ela tem uma birra, né, vamos dizer assim, um problema com a justiça ainda, né, mas isso tudo, ela está em processo e está aprendendo, igual nós. Às vezes a gente não entende uma parte também de Jesus, né, às vezes a gente fica brigando também com algumas coisas que acontecem assim, a gente não, é difícil se resignar, mas não só se resignar, é no sentido de compreender por que o Senhor está permitindo certas coisas. Às vezes a gente custa compreender isso. A gente tem um fechamento, uma dificuldade, a gente vê, nossa, mas o Senhor tá mandando, tá permitindo pandemia, tá permitindo um monte de coisa. E às vezes algumas pessoas têm mais facilidade de ver isso como uma obra de misericórdia, ver uma justiça misericordiosa, ver um equilíbrio entre as duas. Chegar a esse ponto é difícil, então às vezes a gente passa primeiro pelo processo de amar muito a misericórdia do Senhor e depois de entender a justiça, né? E ver que as duas são importantes. Então a Luísa também, ela vai passar por esse processo e a gente também passa por isso. Que a gente também custa entender o que Jesus está fazendo, custa ver essas coisas como boas, né? A gente vê tudo como mal, como se o mal fosse mais poderoso que Jesus, e a gente já está entendendo como está sendo falado tantas e tantas vezes. Jesus traz isso sempre para nós, que Ele é mais poderoso, que Ele rege o mundo, que Ele está acima de tudo que está acontecendo, para a gente confiar nele, para a gente não temer. Ele sempre está falando isso, sempre está reforçando isso, que a gente não pode dar tanta corda assim para o mal, né? Porque Deus é muito maior, né? Deus é poderoso, enorme, gigante. O mal é malzinho. Quando a gente está fora da divina vontade, quando a gente está fora desse conhecimento, a gente vê o mal como mal, cruel, tirano, gigante, assustador. Quando a gente vai conhecendo Jesus, o dom da divina vontade, tudo que ele está ensinando, a gente vê o mal malzinho, bobinho, sem graça, que a gente deve ignorar, né? Deve ignorar. E a gente vê Deus poderoso e grandioso, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, Deus gigante. E a gente começa, mal tá aí, mas Deus é maior. Mas está acontecendo não sei o que, mas Deus é muito maior, Deus está vendo tudo isso, Ele tem, o controle de todas essas situações. Não se preocupe, Ele sempre tem a carta na manga. Tudo que Ele está fazendo é uma jogada, porque Ele é inteligente, porque Ele é sabedoria. Tudo é bom quando você vê desse jeito. Você sabe que Deus está no comando de tudo, que Deus está em todos os lugares, Ele preenche tudo. Se Ele preenche tudo, Ele tem o domínio de tudo. Então o mal perto dele é malzinho. Se a gente ficar só com a gente sem Jesus, a gente vai ver o mal gigante, porque a gente é um nada. Então a gente vai ver o mal poderoso. Mas perto de Jesus a gente vai ver o mal assim, malzinho. E vai ver um Jesus grande, um Deus santo, um Deus forte, um Deus imortal, que reina sobre tudo. E tudo que acontece na nossa vida, como eu até meditei isso na escola também, e ouvi a meditação da escola, que tudo que os obstáculos, não é para a gente ver como uma coisa assim enorme, mas a gente tem que ver um Deus poderoso que nos chama a pular essas vírgulas, entende? Então o Senhor também chama cada um de nós a ter essa coragem, sabe?
ter essa coragem diante de tudo isso. Então vamos lá. Meu bem amado, minha doce vida, por que não me diz nada? Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim? Aí ele vai explicar. Eu já falei essa parte, né? Ele vai explicar. Da justiça, tal, da misericórdia, tudo. E eu, meu bom Jesus, não, isso aqui eu já falei também. Depois ele, que ela falou com ele assim. Meu bom Jesus, né? O senhor esqueceu que quando o senhor aplica a justiça sobre as criaturas, o senhor sofre mais ainda vendo elas sofrerem, né? Ela falando com ele, aí ele. A minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos. Quem não lhes presta atenção, acrescentando os desprezos, quem os frequenta, deles fazem uma conversa de prazer, e quem não estando satisfeito com seus caprichos, chega por isso a ofender-me. Então, antes de falar desse ponto, essa parte da justiça aqui, a justiça não pode continuar, quer dizer, continuar assim, de mãos atadas, ela tem que agir. Por quê? Porque também, como a gente aprendeu muito nos estudos da escola, que o Senhor está dando amor, transbordando amor, 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 amor abundantemente. Mas chega um ponto que até se assusta de falar isso com Jesus, mas parece assim, Senhor, parece que o seu amor está fazendo mal, que as pessoas não estão sabendo ser grato, corresponder, as pessoas estão abusando desse amor, né? Então parece que está fazendo mal esse amor todo aí que o Senhor está dando. Então chega um ponto que a justiça fala assim, agora sou eu, então é pelo castigo, até por misericórdia. Tá vendo como a justiça é misericórdia também? Por que ela é misericórdia? Porque ela vai olhar e falar assim, não, até por misericórdia, para que eles não abusem desse excesso de amor que o Senhor está dando, que eles estão jogando fora, para que eles não desperdicem o seu sangue, que está sendo jorrado como rio para eles. Então vamos agir com a justiça, para que pela dor, para que pelos castigos, eles se voltem para ti. Pelas cruzes de desapontamento, eles percebam que o mundo não é aqui, não é as coisas da terra, que a vida não é só aqui. Que Deus é muito maior que tudo, para que eles não abusem mais de ti, desse amor, para que eles não joguem na cara o amor que o Senhor está dando. Então a justiça vem e tira para dar novamente, tira da pessoa um pouco, para ela perceber que as coisas não é assim tudo na mão, que ela tem que valorizar o que ela está recebendo, que Deus não é escravo dela, né? Entendeu? Então tá vendo como a justiça e a misericórdia, elas são amigas? Tá vendo como elas são amigas? As duas, né? Tem uma igualdade delas, entendeu? Aí Jesus vai trazer essa questão. A questão da... Meu celular não desligar, vou ficar esperta agora, vou mandando aos poucos. Aí, olha só quem vai falar. Olha o que você vê, Luísa, como que os meus amigos mais fiéis estão me ferindo. A dor de alguém que me jurou fidelidade, que me prometeu amor, dói muito. A justiça vê isso, ela fica, né, de queixo caído, né, diante disso. Ó, pra você ver, eu tô sendo ferido por todos, não é só por quem já declarou abertamente que não me quer, não. Eu tô sendo ferido por quem declarou que me quer. Me quer na palavra, mas não na intenção. Me quer na aparência, mas não quer no coração. Então, eu sinto-me ferido por todos, sacerdotes, devotos, leigos, pelo abuso ao sacramento que eu estou derramando. Eu coloquei um depósito na igreja de sacramento e as pessoas não estão usando da melhor forma. Ó, quem não lhes presta atenção, né? Tipo assim, ouve por ouvir, tá na Santa Missa, ouve tudo por ouvir, participa por participar, por rito, por obrigação, né? Aquela coisa, no final do dia a pessoa fala, já cumpri a minha obrigação hoje, já assisti minha missa, como se fosse algo assim, entendeu? Mas que não entende, não tô falando de quem faz isso por amor, tem quem fala assim por simplicidade, né? Pessoas idosas falam muito assim, mas tem o amor, mas também tem aqueles que é uma coisa assim, para não ficar pesando na minha consciência, eu vou pra missa. Infelizmente, não é mentira isso. Eu era assim, como que eu não posso falar que eu não posso falar mentira? Eu sou um exemplo de alguém que precisou, foi curada. Então, acrescentando o desprezo, não presta atenção, despreza o sacramento de qualquer forma. Quem frequenta essas vias do sacramento, penitência, por exemplo, fazem deles conversa de prazer, bater papo. Você não está indo lá para bater papo, para conversar, não é uma clínica psicológica
você ficar falando coisas, sei lá, não é um coach, o padre não é coach. Você não está indo numa consulta, no coach, você não está indo no psicanalista. Você está indo na pessoa de Jesus, representada no sacerdote, para se lavar, para ser curado da doença, para receber o remédio e viver uma vida de graça. Então é muito sério o que Jesus está falando aqui. Então é muito sério o que Jesus está trazendo. É muito pesado. Dói muito falar dessas coisas. Dói muito, porque a gente ama muito também a igreja. Mas a gente não é cego, né? A gente é neutro justamente para ver com os olhos de Jesus, não com os nossos, nem com o de ninguém. A gente não se intimida. A gente olha aquilo que Jesus pede a gente para contemplar. A gente está olhando com Ele, está nos mostrando. Ele está dizendo, fala dessas coisas, porque essas coisas são importantes para mim. Porque eu estou sofrendo com essas coisas que eu estou passando. E vocês, como meus filhos e filhas, não podem se esquivar. Entendeu? Não pode deixar para outros falarem. Eu estou dando para vocês essas palavras para poder me aliviar, para vocês falar os quatro ventos mesmo. Os quatro cantos de cima dos telhados, a verdade. Entendeu? É muito, tá virando a brincadeira já, tá abusando das minhas graças. Você pensa que a igreja é o quê? É um banco? Você saca lá uma graça e vai embora? Você vai na igreja para pegar alguma coisa e vai embora? Ah, já peguei minha cura, fiz a novena pro meu santo e vou voltar para minha vida de pecado? Tá pensando que Deus é o quê? Você só quer o que Deus dá? Você não quer o que Deus é? Deus é o que Ele é. Você não quer ficar com o que eu sou? Você quer ficar com o que eu posso te oferecer? Como assim? Você tá pensando que eu sou o quê? Então Jesus está bravo. Bravo mesmo. Muito bravo. E a justiça é que fala. A justiça está muito brava. Entendeu? E a justiça faz a gente ver as coisas com clareza. Pra gente entender que o mal tá aí sim. O mal é malzinho. Mas esse malzinho tem que ser exterminado, né? Ou seja, o amor tem que ganhar. Quem é o amor? Jesus. Jesus quer reinar nos corações, quer ser adorado, ter o trono de todos os corações. Ele está dizendo que muitos não estão pondo ele no trono, e são aqueles que deveriam, porque são aqueles que estão mais à frente, vamos dizer assim, na questão sacramental, na questão daquilo que representa para nós de fé, que são sacerdotes, devotos, aqueles que dizem que me seguem, é que estão não me pondo no trono do coração. Olha que tristeza, Jesus quer o reino dele acontecendo nos corações. Como que o reino vai vir sobre a terra se os corações estão pervertidos, se os corações estão cheios de idolatria? Dói muito falar isso, mas os corações estão colocando no trono deles outras coisas e não eu. É muito doloroso o que Jesus está falando aqui, gente, mas não é mentira, não é brincadeira. O meu celular vai descarregar e daqui a pouco eu continuo. Vou dar um tempo para ele não desligar, tá bom? Aí depois ele fala aqui. Ó, como fica dilacerado meu coração ao ver reduzidos os sacramentos, como aqueles quadros pintados, ou como aquelas estátuas de pedra, que de longe parecem vivas, mas se aproxima, um se começa a descobrir o engano. Então, como se faz? Então, se faz por tocá-las, que coisa se encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados e fica desenganado por tudo. Assim são reduzidos os sacramentos para a maior parte, não há outra coisa senão a aparência, e ficam mais sujos que limpos, misericórdia. Além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar. Não te parece que são todos olhos? Não te parece que são todos olhos aí onde há um miserável lucro, até chegar a desagradar sua dignidade? E além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar. Não te parece que são todos olhos aí onde há um miserável lucro, até chegar a desagradar sua dignidade? Interesse, né? Tantos tipos de interesse, na ordem material, espiritual, né? Antes era pobreza, né? Desapego total. Hoje em dia, muitos estão visando já muito essa questão de ter alguma coisa, né? De ganhar, né? Coisas, de ter alguma vantagem, de
Que antes, né, o importante era só servir a Deus e ir para onde Deus quisesse. Então, quanto mais despojado, mais pobre você for, é melhor, porque assim você é só de Jesus, né? Mas quando você começa a ser muitas outras coisas, aí você não fica sendo só de Jesus, e você fica mais ocupado ainda com coisas humanas também. Por exemplo, quando algum religioso, sacerdote, se preocupa muito com outras formações. Aí eu preciso ser psicólogo, eu preciso conhecer outras coisas, eu preciso ser advogado, eu preciso estudar. Aí ele vai ficar ocupado, ele vai começar a trabalhar em tal lugar, vai começar a receber um dinheiro que não é mais o dinheiro que recebia só lá da paróquia, mas ele vai começar a receber mais. Aí começa também a ficar muito ocupado com os interesses do mundo, né? Tem que ser professor, isso desgasta muito tempo, e ao mesmo tempo o sacerdócio. Então, quando ele vai para o sacerdócio, ele não está totalmente inteiro, assim, vamos dizer assim, totalmente disponível, porque tem as outras obrigações, e já tem as obrigações que ele recebe na paróquia, na administração. Então, ele vai querendo ser muitas outras coisas e vai ficando muito mais limitado ainda. Agora, quando ele é todo desapegado, então ele tem a disposição toda para as almas. Ele não vai ficar ocupado com outra coisa do que para salvar almas, né? Para administrar o sacramento. Então ele não vai ter outras preocupações fora. Assim também os religiosos, quando fica fazendo muita coisa fora. Ah, eu vou cantar, eu vou ser uma religiosa e vou sair fazendo show pro mundo afora. Ah, fica muito ocupada com outras coisas. E não estou dizendo que o canto vai ser ruim, porque se canta músicas de Deus. Mas às vezes também fica com a agenda muito limitada, é muito compromisso, tem aborrecimento, é muito ensaio, é muitas preocupações que demandam muito tempo da pessoa, entende? E muitas das vezes ela não vai conseguir, dentro da ordem dela ali, ela vai ter que ser dispensada de muitas coisas que as outras não são. Então é como se ela fosse dispensada de fazer aquilo que ela fez um voto para fazer, para ela seguir uma outra ordem, uma outra coisa. Não estou dizendo que essas pessoas não são usadas por Deus, mas a gente fica um pouco esperto, né? Tipo assim, peraí, será que essas pessoas perguntam mesmo se é isso para Deus, se é isso que Ele quer? Ele quer que elas saiam tanto assim dos conventos, saiam fazendo tantos shows assim, gravem tantos CDs? Será que precisa de tudo isso? Entendeu? Precisa mesmo? Os padres perguntam para Jesus, será que o Senhor quer que eu faça psicologia, que eu seja advogado, que eu seja professor, que eu faça outras coisas mesmo? O Senhor está querendo isso de mim? Que eu seja muito aberto para tudo isso, para essas realidades? Entendeu? Será que o Senhor quer mesmo que eu fique tanto na TV, tanto tempo ocupado com as coisas lá da TV, com a programação, tanto mesmo? Entendeu? Às vezes não pergunta. Entendeu? Às vezes a pessoa tem um gosto de fazer aquilo. Entendeu? Tem um gosto ali. Então, ele está falando que há um interesse. Se a pessoa ganha alguma coisa para si, já está errado. Porque o lucro, esse negócio de lucro, só funciona na vontade de Deus. Quem tem que lucrar é o reino. Quem tem que ganhar é Deus. Nós não temos que pensar em nós. Então, quando a pessoa ganha alguma coisa para si, um elogio, coisas para si, que ela pega para si aquilo ali, que dá um gosto para ela, um certo prazer de fazer, já tem que tomar cuidado. Porque tudo que a gente faz tem que ser para agradar a Deus, não para agradar pessoas, não para ficar famoso, para ficar conhecido, para as pessoas quererem te chamar para tudo qualquer lugar, para você dar audiência para o lugar. Então tem que tomar cuidado, entendeu? Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover-se, nem sequer um pouquinho. Esse espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior, e até os próprios leigos sentem a peste e escandalizados não têm fé em suas palavras, que aí os leigos também pecam. Os leigos pecam muito porque ficam escandalizados com os religiosos, com os sacerdotes, e pecam porque em vez de rezar pelos sacerdotes, né, eles vão se indignar e vão ficar cheios de si, vão querer sair falando mal, fazer vídeos no YouTube só para falar mal, não para defender Deus, mas para falar mal, para falar mal de acordo com o próprio pensamento, com a própria opinião. Aí usam isso para justificar, não vou mais para a igreja porque olha lá o que aconteceu com o padre tal lá, o padre Robson. Olha lá o que aconteceu. É isso que dá você ser dizimista, é isso que dá você ir para a igreja. Então usa isso como desculpa, porque já tem uma maldade na pessoa. Sabe, já tem ali
uma maldade que a pessoa já não está de coração na igreja, então ela usa a queda do outro para justificar a própria queda, que isso também é uma transferência de responsabilidade. A pessoa já é frágil e usa a fragilidade do outro para justificar a sua fragilidade, em vez de perceber que ele deve pôr a confiança só em Jesus e rezar muito pelo sacerdote, que precisa da oração dele e da fidelidade dele a Deus. Vai ajudar o sacerdote a fidelidade do leigo a Deus, entendeu? Então, muitos leigos se desvirtuam também por causa disso. Então, é uma confusão. É muito triste isso aqui. Desculpa a meditação tão pausada, mas meu celular só assim para conseguir falar, tá? Então, sim, ninguém deixa de me ofender. Então, todo mundo tá dentro dessa panela aí, né? Porque a gente não pode nunca achar que a gente é melhor, né? Por isso que é errado uma pessoa que entra na igreja e acha que ela é melhor do que o padre, porque não concorda com o que o padre fala, ou que é melhor que alguma pessoa, porque a pessoa está usando uma roupa tal, que está agindo de uma forma tal, e a pessoa achar que é melhor. Então, todo mundo é nada, é isso que está falando. Entendeu? Todo mundo é nada. Só que tem os que reconhecem que não é nada e não quer mais ofendê-lo, né? Então, ninguém deixa de me ofender. Todo mundo é um nada por si mesmo. É isso. Há quem me ofenda diretamente e quem, podendo impedir tanto mal, não se preocupa em fazê-lo. Que é aquela pessoa que vê a ofensa direta que foi dada por meio de alguém lá. E como que ela pode impedir tanto mal? Tendo uma vida diferente, de graça. Tipo assim, buscando mais Deus ainda. Justamente por trem tá feio, fala assim, nossa, agora que eu preciso ser mais fiel ainda, porque às vezes o padre sofre muito na igreja também, porque os fiéis não rezam pelo padre, sabe? Porque os fiéis mais dá cacetada pro padre cair mais do que ajuda pro padre ser fiel a Deus. Não fazem penitência, reparação. Ao contrário, uma coisa é você fazer reparação e pedir a Deus, outra coisa é você falar mal e sair distribuindo para todo mundo coisas do padre. Igual uma vez eles fizeram no grupo de oração, distribuindo um vídeo de um padre que chegou bêbado na igreja. Vai adiantar? Tipo assim, mandava o vídeo, não para falar assim, vamos reparar, vamos rezar, mas mandava o vídeo no sentido, olha que pouca vergonha, despertando as pessoas ira. E as pessoas com ira, se irando, em vez de pensar assim, nossa, tá vendo só, gente, como o padre precisa de Jesus? Ele é igual eu, um nada, nós somos um nada. Nós vamos rezar pelo nosso sacerdote, né? Se precisar falar alguma coisa, tiver oportunidade, a gente fala também, como alguém que ama muito o nosso pastor, entendeu? Falta essa caridade, falta isso, esse amor caridoso mesmo, que é amor verdadeiro, que se preocupa. Então Jesus está falando aqui com a alma que é íntima de Jesus. A alma íntima de Jesus vai ver as pessoas com muito amor, vai ver as pessoas assim, vai ficar triste por ver Jesus sofrendo, vai querer rezar, fazer a parte dela para pedir Jesus mesmo a graça, a conversão, entendeu? Então Jesus está contando isso para nós nesse intuito, entendeu? Mostrando para nós a verdade, né? A verdade com clareza, com transparência, para que isso produza em nós uma contrição também, um amor pelas almas, né? Um desejo de cada vez mais ser ensinada para Jesus reinar, para que assim também ele possa reinar na vida dos outros, né? Então, por isso não tenho quem me dirigir, tá vendo? Ele vai falar com a gente, porque não tem outra pessoa para dirigir. Mas eu os castigarei, de maneira a torná-los inúteis, e a quem destruirei perfeitamente. Chegaram a tanto que ficaram desertas as igrejas, sem ter quem administre o sacramento. Então, quando você vê uma situação dessa, você não fala assim, se acontecer o Senhor impedir até as igrejas por um tempo, voltar como era antes, lá no início, a gente entendendo isso agora vai perceber que é o seu plano acontecendo para os homens voltar a valorizar o que é sagrado, tirar o sagrado deles por um tempo, para eles entenderem o bem que eles perderam, porque já que eles estão tendo em abundância, estão jogando fora, estão desperdiçando, não estão utilizando da forma certa, então que o Senhor tire de nós tudo o que for necessário para que a gente aprenda a dar valor,
a dar valor para o Senhor, a colocar o Senhor acima de tudo, não idolatrar coisas, não idolatrar nem o próprio sacramento, não idolatrar nem a própria igreja, nem o próprio magistério, mas ter o Senhor no centro. Se a gente está sendo idólatra e por causa dessa idolatria a gente não está te amando de verdade, então tire de nós essas coisas, destrua os ídolos, para que o Senhor assuma o trono, porque o trono é dele, gente. O trono é dele. E a situação é que estamos, quando abusamos dessas graças, estamos tirando o Senhor do centro, colocando no centro muitas outras coisas, coisas humanas e coisas sagradas também. Mas as coisas, em vez da fonte, a fonte é Jesus. As outras coisas que ele fornece para nós é para nos assistir. Mas mais importante que o alimento é quem o fornece o alimento, é quem prepara o alimento. E quem se faz alimento por nós, que é Jesus. Ele é o centro do centro. Se ele não ter a primazia, as outras coisas a gente não vai saber usar da forma certa. A gente não vai, se Deus não tiver primazia no nosso coração. Então é muito sério mesmo. Então é necessário, então a justiça vai fazer o que for necessário para que Jesus seja amado. A justiça e a misericórdia vão dar as mãos, dar o beijo, né? Uma dá o beijo à outra e vão juntas fazer o que é necessário para que o reino aconteça. Então, interrompendo a sua palavra, toda espantada disse: Senhor, que dizes, né? Se há quem abuse dos sacramentos, também há muitas filhas boas que recebem com as devidas disposições e sofrem muito, se não as frequentam. Então ela está mostrando: não, Senhor, mas tem aqueles que te amam. Por aqueles que eu te amo, Senhor. Olhe para aqueles que te amam, para suas crianças. Olhe para elas. Se distraia lá com as suas crianças, então, tipo assim, a ele. Muito escasso é seu número. Já que a gente falou que são poucos mesmos, os que são pequenininhos, que dá tudo, São muito poucos os que não têm nenhum interesse, que abrem mão de qualquer interesse. E além disso, a sua pena, por não poder recebê-lo, servirá como uma reparação a mim e para ser vítimas por aqueles que abusam. Então, aqueles que estão sendo fiéis não vai ficar prejudicados se de repente ele deixar a igreja fechada, tirar um pouco o tempo ou a via sacramental. Essa dor é elemento fundamental para ligar, para somar com Jesus. Essa pena é fundamental para servir em reparação por todos. Tá vendo como o Senhor a utiliza de tudo? Não é perda de tempo. Você pensa assim: para que eu vou ser fiel? Se está acontecendo um monte de coisa, não é perda de tempo. A fidelidade é elemento-chave. Por isso que o leigo, que quando vê um escândalo de um sacerdote e ele é fiel, essa pena da fidelidade do leigo, se ele souber entender isso na dimensão da graça, essa pena é fundamental para ajudar o sacerdote que fez o escândalo, se for o sacerdote, seja quem for. A pena do leigo, o sofrimento do leigo, e ele suportando aquilo ali, ficando fiel na pastoral que ele participa, onde ele foi chamado. Ele sendo fiel, essa pena é importante para Jesus. Só que se as almas, que já são poucas, começarem a se ensorbebecer-se, achar que é muito melhor, ou achar que os outros são muito piores e ficar preso na maldade e não olhar para Jesus, se essas pessoas deixarem de ser pequeninas, né? Tipo assim, seguir um mau exemplo, ir de acordo com a música que está sendo tocada, se essas pessoas não tirar os olhos de Jesus por um segundo que for, então vai diminuir mais ainda o número. Imagina que tristeza, né? Meu Deus. Então é necessário que elas permaneçam humilhadas mesmo. Essas pessoas estão humilhadas de ver essas coisas. E é necessário, essa pena é importantíssima para Jesus. Ele está utilizando. Tá vendo como não é desperdício? Você nunca pode falar assim: não vale a pena ser fiel porque está acontecendo não sei o que no mundo. Essa dor e essa fidelidade que se mantém apesar de, é elemento fundamental para a reparação acontecer. Essa resignação. Tá vendo? Quem pode dizer como fiquei ferida por falar de Jesus bendito? Mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. As duas coisas juntas, né? Andam de mãos dadas.
Amém? Misericórdia e justiça. Então, quem está olhando para a justiça agora vê a misericórdia também dele na justiça. E vê também na misericórdia, vê na misericórdia a justiça também. Então, tudo junto. Jesus não está fazendo nada de errado. Está tudo caminhando para a ordem que ele quer e é necessário. Entendeu? É necessário. E o que ele quer daqueles que já são um número reduzido, mas que querem ser pequenos, que estão dando tudo, é que permaneçam com isso. Não arrume confusão. Entendeu? E esses atos feitos na divina vontade, em que apesar de, por amor a ele, você faz, ajudam, Jesus está servindo disso, porque é tudo dado para Jesus mesmo, é dele, então ele está usando disso. Usando de tudo isso. Para fazer o reino acontecer, para o reino vir, para a purificação acontecer, para os planos dele seguir. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Em nome do Pai, do Filho. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Para a alma que verdadeiramente ama Jesus, não pode haver separação dele. Continuando o meu estado habitual, sentia-me oprimida pela privação de meu sempre amável Jesus. E vindo me disse: minha filha, quando estiveres privada de mim, serve-te de minha mesma privação, para duplicar, triplicar, centuplicar os atos de amor para mim, de maneira a formar-te um ambiente dentro e fora de ti, todo de amor, de maneira que nesse ambiente me encontrarás mais belo e como renascido a nova vida, porque onde há amor, ali estou eu. E por isso, para a alma que verdadeiramente me ama, não pode haver separação, mas sim formamos uma mesma coisa, porque o amor parece que me cria, me dá vida, me alimenta, me faz crescer no amor. Encontro meu centro e me sinto recriado, renascido, enquanto sou eterno, sem princípio e sem fim. Mas isto é por causa da alma que me ama. Me agrada tanto o amor que me sinto como refeito. Além disso, nesse amor, eu encontro meu verdadeiro repouso. Repousa a minha inteligência na inteligência que me ama. Ai, repouso meu coração, o meu desejo, as minhas mãos, os meus pés no coração que me ama. No desejo que me ama e deseja só a mim. Nas mãos que agem por mim, nos pés que caminham só por mim. Assim, que parte por parte eu vou repousando na alma que me ama. E a alma com seu amor me encontra em tudo e por toda parte, e se repousa toda em mim. E eu em meu amor fica renascida, embelezada e cresce, e em meu amor fica renascida, embelezada e cresce em modo admirável, em meu mesmo amor. Amém. Ai, meu Deus, né? Quanta coisa linda, né? Que Jesus vai comunicar todos os dias para nós, né? Todos os dias é um dia novo, né? É único, né? Eu vejo assim, é único. O hoje, o agora é único.
E é tudo para o Senhor, é o agora. O tudo é o agora. E quando a gente vê o que Jesus ensina para nós, a gente fica assim, meu Deus, é tanta coisa linda que não acaba. Tudo é novo e abundante. Então, tudo que o Senhor vai nos ensinando é sempre mais, é sempre mais. Tipo assim, você vai ver o Senhor te trazendo tantas verdades, tantas luzes, né? Te mostrando coisas assim que você fica, uau, né? Uau, meu Deus do céu. O Senhor é incrível, né? Tantas verdades, tantas coisas que o Senhor vai nos ensinando. E ensina a gente na prática, né? Porque isso que Jesus está falando aqui para levar a gente para olhar para a nossa vida, Ele olhando em nós, a nossa vida, para que a gente perceba essas coisas acontecendo na nossa vida, essas verdades dele, para a gente olhar e falar assim, nossa, agora sim, Senhor, então essa situação, Senhor, que eu estou vivendo, o que eu vivi, agora eu encontro a resposta, porque o Senhor está me orientando, né, me mostrando como eu devo ver as coisas, né, como eu devo ver as situações na dimensão da graça, né, no propósito de Deus, né, porque tudo que nos acontece por trás é como se tivesse coberto por um véu. E esse véu é justamente o fruto, o propósito divino para aquilo que está acontecendo. Mas se a gente vê só o problema, a casca dura, a gente não encontra o doce, que é o mistério envolvido naquela situação que nos acontece. Então é necessário a fé, a pequenez, né? É necessário muita coragem, muita fé mesmo, muita confiança para ultrapassar aquilo que parece duro, para a gente ver além, na dimensão divina. Então, quando eu fui ouvindo a aula de hoje, quantas coisas falam meu coração, me respondem muitas coisas que eu estava meditando, que eu passei, e sobre mim mesma, sabe? Um olhar para mim mesma. Aí eu voltei pro meu nada e entendi muita coisa desse meu nada. E não sei se eu vou saber explicar o que eu entendi. Porque quando eu estava ouvindo, eu fiquei pensando em mim, mas não em mim. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, então as oposições que eu encontro em mim são mais motivos ainda são oportunidades para mim amar Jesus e não oposições mesmo, no sentido de barreira, no sentido de algo que você não possa atravessar, entendeu? No sentido de que é algo muito maior do que a possibilidade do bem, porque como foi falado, o mal não é mais poderoso. Nem o mal que a gente encontra em nós é mais poderoso que o amor de Deus. É mais poderoso que a ação divina. Sabe, se a gente achar que a nossa incapacidade é maior que a graça de Deus, que é quem capacita, seria diminuir muito o nosso Deus e engrandecer muito o homem. E nós somos um poço de miséria, então nunca podemos nos engrandecer. Então, eu estava meditando sobre essa questão. Por quê? Eu estava assim, Jesus, enquanto eu ouvindo assim, que eu vou ouvindo e vou conversando também com Jesus, ele falando ali, né, na escola, então eu vou conversando com Jesus. Jesus, tem muitas vírgulas para me pular todos os dias. Aí, eu estava me lembrando de algumas coisas, porque todos os dias, eu luto contra as minhas oposições, entendeu? E eu achava que essas oposições aparecendo sempre, é sinal de que eu não estava morta, entende? Mas isso eram os sentimentos que não são pecado, o que acontece. Então, por exemplo, eu vou ser bem honesta aqui, né? Não poderia ser diferente, né? Porque como eu sou um nada, então a gente é transparente. Então, às vezes, uma coisa, um detalhe, vem um ciúme de alguém, um ciúme. Aí, vem esse sentimento e eu já renuncio, eu já pulo essa vírgula, entendeu? Eu nego a mim mesma. Só que eu tava me incomodando disso vir,
Eu tava me incomodando disso vir, entendeu? E então eu tenho porque pular essa vírgula do ciúme, não é sempre que acontece, mas acontece. E naquele momento eu falo, não. Assim, não, Senhor. Sopra aquela nuvem e vamos em frente. Aí eu tava pensando, Jesus, eu tava tão triste por algumas oposições minhas, porque eu luto contra a minha própria mente. Eu tenho uma imaginação, gente, muito fértil. Eu tenho uma imaginação que, que desde criança eu era assim. Capaz de imaginar e de ficar horas e horas criando fantasia na minha cabeça, histórias, coisas. Eu saía do mundo, eu tinha tendência a sair do mundo, aí eu ia pro cantinho, às vezes me deitava e ficava na minha imaginação. E eu criava histórias, eu criava coisas, fantasias. E ficava ali, e saía do mundo exterior e conseguia assim, me desligar de tudo mesmo, tudo que acontecia, não estava nem aí para minha volta, assim, eu conseguia me desligar e ir para esse mundo de imaginação, sabe? E eu fui carregando isso na adolescência e na juventude, isso aflorou mais ainda, porque por causa dos sofrimentos, as situações que eu não estava rejeitando, né? Tinha um sentimento de rejeição muito grande à minha história e tal, do passado meu, assim, sabe? Então, quando eu passei pela depressão, síndrome do pânico, essas coisas, então eu tinha tendência muito grande aí para minha imaginação, para mim poder como é que fala? Esquivar do que estava acontecendo ao meu redor. Então, eu entrava dentro de mim muito, 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 tinha essa capacidade mesmo de entrar dentro desse mundo de imaginação e ficar lá. E nesse mundo eu criava só coisas que eu julgava perfeitas, lindas, coisas assim fantasiosas. Criava o príncipe encantado, eu tinha uma visão de um príncipe encantado, de um amor. Eu estava procurando Jesus, esse príncipe encantado que eu criei na minha mente, era o meu desejo de Jesus, ser mais íntima dele, mas eu não sabia. Então eu criei um personagem lindo, maravilhoso, e era meu príncipe encantado, né? E com ele eu vivi histórias, muitas histórias. Mas eu não imaginava coisa impura, não, sabe? Eu imaginava coisas assim, tipo muita coisa de princesa, muita coisa assim, sabe? Ao contrário, eu tinha até nojo e repugnância. Eu tinha uma repugnância muito grande, que eu já expliquei isso para vocês. Na parte da sexualidade, assim, eu tinha muita repugnância. Foi um tempo muito de cura para mim depois, na divina vontade isso. Mas assim, eu tinha muita repugnância, então eu imaginava coisas assim de princesa, de príncipe, né? Aquela coisa assim muito de menina. Eu criei esse meu príncipe, eu criei um paraíso para mim, para o meu príncipe. Eu criei uma casa pra gente viver, um lugar perfeito. Eu me lembrei até do seriado daquela menina lá da Wanda. Era meio assim, meio Wanda, assim, sabe? Eu criei uma coisa perfeita pra mim, né? Pra mim, tudo eu. O centro era eu e o meu amor ali, né? Então eu sempre tive essa imaginação muito fértil. Aí eu tava conversando com Jesus dessa minha imaginação. E entendi. E Jesus foi. Então, eu entendi porque, olha pra você ver, na divina vontade, a imaginação, ela ainda tá viva em mim. Eu tinha dado tudo para Jesus, tudo, entreguei minha imaginação, tudo para Ele. Mas a imaginação não foi algo que sumiu. Não foi, eu não parei de ser imaginativa. Eu renunciei a mim, de imaginar coisas para mim, de imaginar coisas em que eu ponho eu no centro, que tudo gira ao meu redor, tudo é do jeito que eu quero. Eu renunciei, mas essa imaginação é muito viva. E essa imaginação, tem hora que ela ainda, fica quietinha, ela tá quieta, mas tem hora que ela vem muito. Então, por exemplo, deixa eu dar uma explicação de quando a imaginação vem e onde eu pulo a vírgula de morrer para mim mesmo. É quando, por exemplo, a minha imaginação me vê recebendo algum prêmio de Deus, me vê sendo em privilégio, alguma situação de vantagem, sabe? Quando eu vou lá nas alturas, aí eu volto e falo, não,
Só quero o Senhor, nada para mim, tudo pro Senhor. Aí eu falo assim com ele, tudo pro Senhor, Jesus, nada para mim. Aí eu pulo aquela vírgula, entendeu? E isso é direto, isso é na igreja, isso é em qualquer lugar. Quando ela vem, eu tô sempre dizendo não. Eu pensei assim, mas se é uma coisa ruim, né? Nunca desaparece, não era para estar totalmente morta. Aí, quando eu estava falando sobre esse trecho, que falou, né? Jesus falou tanto desse ponto da gente entender que as nossas oposições, se fossem para o mal, pensa bem, se as nossas oposições fossem para o mal mesmo, elas ficariam trancadas, elas ficariam desaparecidas de certa forma. Mas tem coisa que não some. Por exemplo, a minha imaginação, na divina vontade, Jesus usa muito a minha imaginação. Nem sempre, mas quando Ele quer. Então aquilo que eu julgava não prestar, para Jesus presta. E para coisas que eu julgava talvez prestar, para Ele não presta. Não que essas coisas sejam ruins, mas para Ele não precisa usar isso em mim, trabalhar isso em mim. Mas a imaginação Ele trabalha muito, porque Ele fala muito com a minha imaginação. Quando Ele quer, quando eu estou fazendo a meditação, Ele usa a minha imaginação para me entender o que está falando no livro do céu. Ele usa muito a minha imaginação para colocar um exemplo na minha mente, para mim poder dar esse exemplo, para falar comigo. Ele usa muito a minha imaginação. Então, para a divina vontade é proveitoso. Então, as nossas oposições, eu fiquei pensando, Senhor, então as nossas oposições, se a gente souber entender na graça, elas são degraus para que a gente possa se chegar mais ao Senhor, que a gente possa se fixar mais no Senhor, olhar mais para o Senhor. Então, se eu começar a entender a minha oposição no sentido correto, eu vou pisar nela, no sentido de que eu vou subir nela. E vou me acender acima dela, ou seja, apesar de mim, apesar dessas minhas oposições, Senhor, eu escolho olhar para Ti, eu vou usar delas para me te amar mais ainda, para me aproximar mais do Senhor ainda. Como o Senhor é muito grande, eu sou muito pequena, então eu vou usar a minha oposição de escadas. Eu vou subir, subir, subir para me chegar até no Senhor e olhar nos seus olhos e dizer que eu te amo. Foi isso que eu fui falando com ele. E fui falando tanto isso na escola sobre isso, sabe? Aí vinha esse trecho maravilhoso que mexeu muito comigo. Porque é exatamente isso. A minha filha, quando estiveres privada de mim, serve-te de minha mesma privação para duplicar, triplicar, centuplicar os atos de amor para mim, de maneira a formar-te um ambiente dentro e fora de ti, todo de amor. Então, Ruth, e você pode pôr seu nome nas suas oposições, serve dessas oposições para duplicar, triplicar, centuplicar os atos de amor por mim, de maneira a formar-te um ambiente dentro e fora de ti, todo de amor. Que o amor prevaleça, que sua vontade de amar prevaleça, apesar até de você. Apesar de, se for a circunstância dentro de você, a oposição é você mesmo, apesar de você, das suas debilidades, no meu caso dessa imaginação que às vezes corre muito solta e eu preciso todos os dias dizer, eu amo o Senhor. Eu renuncio isso. Apesar de mim, apesar das situações externas a mim, eu te amo, Senhor. Então, aí eu fiquei pensando, então, Senhor, o eu te amo nosso, a declaração de amor, porque a gente pode pensar assim, nossa, eu não estou amando Jesus, estou pensando um monte de porcaria. Nossa, tá vindo um monte de pensamento que eu não quero pecar, não quero pensar essas coisas, tá vindo, minha imaginação tá correndo solto. Olha, eu tô imaginando eu assim, gloriosa, e vem esse pensamento. E apesar de você amar Jesus e você dizer, não, Senhor, todos os dias você pular a vírgula, subir o degrau e dizer, eu te amo, esse é o ato de amor que Ele espera de você. Porque se fosse tudo muito favorável para você amar, não sei, acho que isso não seria sem graça, sabe? Porque Jesus foi no extremo, por que a gente não pode ir no extremo? Por que a gente não pode sofrer? Se Jesus foi no extremo. Jesus derramou até a última gota do sangue dele, dizendo que amava. Para mostrar o amor dele, Jesus é exagerado, gente. Jesus é exagerado.
Se a gente for olhar assim, ele, meu Deus, você achar que sabe tudo dele, você percebe que não sabe nada. E se você pensar que já sabe que ele te ama muito, você percebe que não sabe nada ainda, que ele te ama muito mais do que você pode imaginar. Porque ele é o extremo do extremo. Então, a gente também que tem que ir no extremo do extremo. E às vezes o extremo é exatamente isso. É você enfrentar você mesmo, as suas oposições. Esse abismo que a gente é por nós mesmos e você subir esses degraus com tanta confiança, que a sua confiança nele seja maior do que a feiura do seu mal que você vê em você, das suas oposições, das coisinhas que aparecem. Se isso fosse tudo ruim, seria tudo exterminado, mas não é. Por quê? Porque o Senhor está ensinando a gente a servir-se disso para amá-lo. Para amá-lo. Se isso serve para amar ele, para triplicar e duplicar, centuplicar os atos de amor para ele, opa, a gente tem que ficar esperto. A gente tem que ficar esperto e pensar assim, nossa, não vou perder tempo chateado com escrúpulo por eu me ver miserável. Opa, vou usar da minha miséria para me amar ele mais ainda. Para me dizer, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo mais e mais e mais. Dando continuidade aqui, quando se fala dessa questão da oposição, tudo isso, como Jesus fala, a privação, tudo que a gente passa, serve para duplicar, triplicar, centuplicar os atos de amor para mim. Eu estava pensando, porque muitas das vezes corre o risco da gente virar para Jesus e falar assim, mas Senhor, né? Como que eu vou chegar a ti? São tantos obstáculos, tem um muro enorme. Se a gente não confiar no amor de Deus, que é maior do que tudo isso, sabe? Se a gente não confiar, a gente vai ficar no obstáculo. E depois ainda vai culpar a Deus. Pode até correr o risco de falar assim, mas foi o Senhor que eu não consegui por causa disso, e arrumar um monte de desculpa. Aí o Senhor pode virar para nós e falar assim, meu filho, mas apareceu o muro diante de ti, mas eu te dei, por que você acha que eu te dei pés, perna, mão, né? Te dei tudo isso, é para você escalar, para você passar por cima de tudo isso, para você subir, né? O Senhor foi mostrando tanta coisa, gente, em relação a isso, mas eu perdi o meu áudio todo. É muito difícil essa pena, sabe? Eu vou ser bem honesta. Mas isso tudo serve para glorificar mais ainda o ato, né? Para dar mais glória ainda para Deus no ato, porque é muito duro quando você está gravando, que o Senhor vai te mostrando e você não consegue mais falar aquilo que Ele te mostrou. Você tem dificuldade, porque você estava naquele momento assim, totalmente imersa na graça dEle, falando as coisas. Eu fui vendo Jesus falando, né? Fui contemplando isso. E perdi o áudio todo, né? O celular desligou, tive que pedir o carregador para minha sogra, emprestado para conseguir. Mas tudo isso com certeza serve para isso, para exatamente isso aqui, ó. Aconteceu isso comigo agora. Tudo isso serve para duplicar, triplicar, centuplicar os atos de amor para com ele. Essa circunstância, né? É difícil passar por isso, mas quando você vê que é algo que é muito maravilhoso, que você vê que é Jesus, você fica assim, meu Deus, e transmitir isso de novo é difícil, mas essa dor, essa situação serve para cada vez mais duplicar, triplicar, centuplicar os atos de amor para ele. Tá vendo que isso não é problema? Não tem desculpa. Todos os obstáculos na nossa vida servem para que a gente possa se chegar mais ainda a ele. Se não colocar oposição, se não tiver as oposições, os muros, como que a gente vai se parecer com ele? Como que a gente pode querer de Jesus a gente ficar de boa? Querer se no céu, mas não é mais fácil o Senhor destruir esses obstáculos? Joga uma bomba e derruba o muro, tira todos os obstáculos de mim, todas as humilhações que eu estou passando por parte de qualquer pessoa, tira tudo isso de mim, Senhor Jesus. Não é mais fácil assim para me te amar? Mas que graça que tem a pessoa não esforçar em nada. Como? Aí Jesus falava isso comigo, né? Em mim e comigo, com a gente. Ele falava assim, como que vocês vão se parecer comigo? Os muros é muito melhor que você escale, porque eu te dei pernas, mãos para vocês escalar esses muros e subir, subir. Isso não é obstáculo para você se parecer a chegar a mim.
E justamente por ser muito penoso escalar, que vai ser muito dolorido, esse processo ser muito difícil, você vai se parecer comigo, porque você vai chegar chegado. Como que Deus vai te olhar para você e ver eu, se você não tiver chagas, se você não tiver as suas chagas, não tiver debilidades, dificuldades, como você quer ser minha imagem e semelhança, se eu recebi sobre mim humilhações, cusparadas, golpes, socos, humilhações, tantas coisas, e você bonitinho sem receber nada? Como que você vai se parecer comigo se Deus quer olhar para você e ver eu? Ver eu em você. Você precisa ser eu. Como que você vai ser a minha imagem? Porque o Senhor não está pedindo para a gente ser Deus, para a gente ser Deus por natureza, para a gente ser Ele. Ele está pedindo a imitação dele. Para a gente ser a imitação dele, precisamos passar por tudo que Jesus passou. Então, o que Jesus proporcionar na sua vida, por ordem, se esses obstáculos vier de dentro de você, fora de você, externo a você, tudo isso são muros para você escalar, são escadas para você subir, para você se parecer com Ele, para você chegar lá ralado mesmo, para você chegar lá numa chaga só. Isso é exatamente o que Ele quer, essa doação, esse sacrifício. Ele quer o nosso sacrifício. Sem sacrifício não há amor. O verdadeiro amor passa pelo fogo, pelo sacrifício. Então tudo isso é para a glória dele. Se isso fosse ruim, não teria. Entendeu? Tá vendo como que o mal não vem de Deus, mas ele aproveita, ele usa para o bem, porque Deus é muito maior. E por ele ser muito maior, por ele ser sabedoria, inteligência, ele sabe virar o jogo e sabe fazer com que tudo seja favorável para a glória dele, e não só para a glória dele, mas para a maior glória dele, para a maior glória dele. Tá vendo só como a gente não deve temer os empecilhos, as humilhações, as coisas? É motivo de alegria, porque o Senhor está nos dando graças para que a gente possa ser a imagem e semelhança dele. Então a gente tem que ralar, gente, tem que subir o muro, tem que escalar. Não pode querer tudo muito fácil. Ah, se eu jogo uma cordinha aí, me puxa. Não pode querer tudo fácil. O Senhor já está ajudando a pôr no muro, justamente porque Ele quer ver você lutar pelo amor. Ele quer ver você dizer, apesar desse muro eu te amo, apesar desse obstáculo eu te amo, apesar dessa dificuldade eu te amo. Apesar de tudo isso, eu te amo, Senhor. E justamente por causa disso, eu te amo mais ainda. Porque eu vou poder escalar. Vai ser difícil, eu vou sofrer muito, Senhor. E quando eu chegar, nós dois vamos ficar tão parecidos. Eu vou chegar uma chaga só até o Senhor. E a minha alegria vai ser me parecer com o Senhor. Então, gente, essas dificuldades, tudo isso é graça de Deus. Essa dificuldade, essa dor agora aqui que eu tive de ter perdido tudo. Não perdi tudo, tá? Perdi tudo na ordem material, né? Tipo assim, sei lá, tô gravando aqui, perdi, mas na dimensão da graça não. Isso contribui mais ainda, porque apesar do celular ter desligado na hora, eu perdi não sei quantos minutos de áudio, de tudo que o senhor estava falando. Apesar disso, eu gravando aqui novamente, apesar disso, é duplicar o ato de amor. Eu poderia ficar com raiva e não querer gravar mais. Entendeu? Eu poderia ficar bravo e não querer gravar mais, a deixar para lá, entendeu? Mas não. Ao contrário, né? Você ficar em paz, mesmo nessa situação, formar o vazio, agradecer, perceber que isso tudo é proveitoso, mais proveitoso ainda, e não é ruim. Se fosse ruim mesmo, para atrapalhar, nem permitiria, mas ao contrário, isso é para ajudar. É para que os atos sejam mais para ele ainda. Porque se o ato fosse para mim, eu desistiria. Mas como não é para mim, é para ele, então eu continuo gravando. Mesmo nessa debilidade minha de não conseguir trazer de novo para compreensão tudo o que ele foi falando. Mas um desejo muito grande de anunciar. Isso tem que prevalecer diante das nossas dificuldades. Tudo que você passar, tudo que o Senhor permitir, é para te configurar a Ele, para fazer com que você seja parecida com Ele. A gente tem que ralar os nossos joelhos, a gente tem que ralar os nossos pés, as nossas mãos, tem que ter espinho na nossa cabeça também. Nosso coração também precisa receber os flagelos, precisa também, para que a gente possa parecer com Ele. É necessário passar por tudo isso. Isso não é ruim, isso é amor dele conosco.
É amor. É amor para que tudo que a gente fizer seja por Ele. É justamente na prova é que realmente se demonstra que aquilo é ato, é por Ele. Por quê? Porque quando tudo é fácil, quando é por nós, quando tudo é por nós, a gente faz por fazer e não está nem aí, né? Aí quando vem uma dificuldade, a gente não faz, porque a gente fala, não, não posso fazer porque eu estou tendo dificuldade tal. Então era por nós mesmo. Porque quando a gente olha para nós, a gente vê que está debilitado, a gente não faz, né? Então a gente faz as coisas quando é favorável para nós. Então é para nós mesmo aquele ato. Agora, quando o ato é para Ele, a gente faz apesar de, sentindo o que for, não dá ligança para nós. A gente vive pulando a vírgula, rejeitando a nós mesmos e amando Ele mais ainda, pisando mesmo, subindo esses muros, subindo esse degrau das nossas dificuldades, pulando essas vírgulas e dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então, o ato de amor da criatura para com Ele é quando, diante da dificuldade, ela sente aquilo ali, mas ela não dá ligança. Ela dá muito mais ligança para a glória de Deus. Apesar de eu te amo, Senhor Jesus. Aí a pessoa vai renunciar àquela situação, pula aquela vírgula, sobe aquele muro e fala: eu te amo, Jesus. Eu vou continuar te amando. Então, isso é o eu te amo da criatura. Quando a criatura consegue amar Jesus apesar dela mesma, da própria miséria. A gente não pode nunca, a gente, ver um Deus pequeno diante das nossas misérias e dar para nossas misérias um tamanho grandioso que ela não tem, que Deus é muito maior. A gente nunca pode fazer uma coisa dessa. Sabe? Seria querer diminuir muito o nosso Deus. E como o nosso Deus está em tudo, está em todos os lugares, preenche todos os espaços, Ele é maior que todas as coisas. As nossas misérias comparado a Ele, as situações que nos acontecem, humilhação, dificuldade, comparado a Ele, é um grão de areia. Entendeu? É um grão de areia. Para nós pode parecer um mar, mas para Deus é um grão de areia nas mãos dele. Não dá nem para enxergar direito. Porque Deus é muito mais poderoso, o amor dele é inabalável. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele é tudo e a gente é um nada, e tudo é um nada também, ele que é tudo. Então nós devemos confiar no amor de Deus. Então a confiança é o que faz a gente subir o muro, sabendo que lá em cima e que em todos os lugares tem um Deus, e sabendo que aquele muro não é um obstáculo, não é maldade, aquele muro ali é uma oportunidade para a gente se acender a Ele, para a gente subir a Ele. Aquele muro, então, traz esperança para nós. Olha, o Senhor está permitindo humilhações, o Senhor está permitindo cruzes, o Senhor está permitindo tantas coisas para que eu possa cada vez mais me achegar a Ele, morrer para mim mesmo. Que então é motivo de glória, de gratidão, de felicidade. Isso que é. Eu tenho que dar aula, eu vou ter que parar. Ah, mas não dá, é difícil. Para mim é uma privação. Tá bom. Tudo é glória de Deus, né? É levar na prática que a gente medita aqui. Então vamos lá. Então, ó, mais um pouquinho, hein? Além disso, nesse amor eu encontro o meu verdadeiro repouso, esse amor que a criatura dá. Repousa a minha inteligência na inteligência, quando na inteligência nossa repousa de Deus, né? Quando a gente deixa Ele usar nossa inteligência, todo o nosso ser. Então, quando a gente usa isso tudo para o amor, né? Em vez, por exemplo, nossa Senhor, mas ninguém pode falar assim, Senhor, igual eu estava falando, a minha imaginação é meu problema. Não, é oportunidade para me amar Jesus. E Jesus usa a minha imaginação quando Ele quer. Outras coisas que eu achava que Ele usa e não usa, mas a imaginação Ele usa, tá vendo? Ele sabe o que é mais proveitoso para Ele, entendeu? Ele usa a minha imaginação muito. Inclusive, ontem, na minha imaginação, eu vi uma cachoeira enorme, e essa cachoeira caía e arrastava um lixo que estava embaixo, assim, ó, uma água suja, com um monte de lixo. Como a cachoeira caía e a pressão da água que ela fazia era muito forte, então ela arrastava para fora, para longe, aquela água suja. E é exatamente isso. Isso foi falado também na escola da cachoeira, né? Então, quando foi falar da cachoeira, eu lembrei na hora dessa imaginação. Então, é exatamente isso. A minha miséria, essa cachoeira que é os atos feitos de amor, apesar de você sempre ser nessa cachoeira na mão de Deus, né? Deus, deixando Deus te usar com essa cachoeira, tal. Então, isso é pisar na miséria.
entendeu? É você não deixar de se doar, de amar Jesus, apesar de você, apesar de tudo e de todos, apesar de qualquer situação, entende? Então, aí o Senhor foi um repouso para ele. Eu repouso o meu coração, o meu desejo, as minhas mãos, os meus pés, no coração que me ama, no desejo que me ama e desejo só a mim, nas mãos que agem por mim, nos pés que caminham só por mim. Então, tudo que a gente fizer só por ele, gente, é maravilhoso, entendeu? Aí é dar repouso para ele, porque é tudo feito só para ele mesmo, então ele pode repousar, porque é dele, pode tomar posse, né? Dos atos que são feitos só para ele, pode tomar posse. Então, nos pés que caminham só por mim, assim que parte por parte, eu vou repousando na alma que me ama. E a alma com seu amor me encontra em tudo e por toda parte, como ele falou, que está em tudo. Aí a gente começa a ver ele em tudo. Então, tudo é oportunidade, até as contrariedades, até as coisinhas ruins que pode aparecer na gente. A gente usar isso na divina vontade é oportunidade para amar mais ainda Deus, para amar a divina vontade. E se repousa tudo em mim, e meu amor fica renascido, embelezado e cresce em modo admirável em meu mesmo amor. Amém. Que assim seja. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.